Amém. Glória a Deus. Eu fico muito descansada, eu nem procuro nem pregar aqui, porque quando eu vejo Isaac, Isabela, um rio de Deus, e eu não me preocupo em trazer palavra, não me preocupo em trazer nada que eles preenchem tanto, e eu estou quase 2 anos sem pregar aqui. Em Friburgo eu prego em várias igrejas, mas aqui eu nunca tive vontade. Eles me chamam, mas eu não tenho vontade. Eu falei, mas chegou a vontade e eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Hoje eu vou falar da trajetória da vida de Abraão. Eu vou falar de como as coisas começaram a acontecer. E a Bíblia, ela é tão clara, ela é sã ela não encobre nada, ela não justifica nada, mas ela mostra exatamente o que aconteceu. E aconteceram muitas coisas. Abraão começa no capítulo 2 de Gênesis, de 1 a 3, falando o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão ouve todas essas bênçãos e ele desce, vai para o Egito. Chegando ao Egito, a mulher fala assim: Sara, vocês vão ver quem é Sara. Sara chega e fala assim: fala que eu sou sua irmã. E quando Sara chega no Egito, ela é tão bonita que os príncipes começaram a falar, e chegou a Faraó: precisa conhecer a irmã de Abraão. Foi Sara para lá, Faraó pegou Sara e ele recebeu um monte de praga. Aí ele manda chamar Abraão e fala: Abraão, por que você não falou que ela é sua irmã, que é sua esposa? Você foi falar que é sua irmã e eu estou cheia de praga. Vai embora, sai daqui. E assim Abraão saiu, todo cabisbaixo, e vai Abraão. Abraão, ele era uma pessoa muito rica. Ele tinha até mordomo. E como já estava chegando a idade, e ele não tinha filho, ele chegou e começou a conversar com Deus. Deus, eu vou deixar toda essa herança para o meu mordomo, porque eu não tenho filhos. Mas aí Deus fala com ele o seguinte: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E ele vai para fora, e Deus faz ele olhar para o céu, ver muitas estrelas, e ali Deus fala muito com ele. Mas quando ele sai da presença de Deus, o que acontece? Ele pensa naturalmente. Quantos de nós, Deus chega aqui, usa uma palavra revelada sobre a tua vida, o que Deus quer fazer através de você, mas passa um tempo, você volta para a naturalidade, esquece do que Deus está falando, o que Deus prometeu, e o que Deus prometeu é mais real do que aquilo que você está vendo e daquilo que você está ouvindo. Quando Deus fala, a palavra de Deus é digna de confiança. O que Deus fala é tão profundo que você ultrapassa as circunstâncias. Você ultrapassa. Era para Abraão chegar e ultrapassar. E ele travava. E ele travava o tempo todo. Quando a nossa vontade prevalece,
gera confusão. Por quê? Sara chega logo para Abraão e fala assim: Abraão, Deus me impediu de ter filhos. Então eu tenho uma serva egípcia, deita com ela e tenha filhos com ela. Olha que besteira Sara fez. Esqueceu da promessa de Deus, esqueceu do que Deus falou, e aquela serva, ela deita com Abraão, ela não tinha pretensão de nada. A vida dela seria só assim: sim senhora, sim senhor, porque ela era serva. Serva não sairia nunca daquele nível, porque ela era egípcia. Mas você sabe o que acontece? Sara usa a sua vontade. Não, você tem que deitar com ela. E deita. Olha a confusão que faz. Por isso que nós precisamos da palavra. Porque nós precisamos andar em cima dessa palavra. Porque a palavra é luz. Luz para os nossos pés. Diante de qualquer circunstância. Diante de qualquer trevas. Eu preciso andar em cima dela. Eu preciso crer que se a palavra falou, vai acontecer. E Deus tem nos conduzido a isso. A não viver só daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente crê. Perdemos e ficamos sem rumo. Quando eu faço a minha vontade. Esaú, pela sua vontade de comer, ele entregou o direito de primogenitura para Jacó. Davi, com desejo, vontade de obter uma mulher onde ele já tinha várias, ele criou maior confusão, abriu uma porta para ser instalado um monte de maldição na vida dele, que ele poderia ter evitado, porque ele deixou de fazer a vontade de Deus. Deus não projetou isso, mas ele abriu pela sua vontade. Temos essa serva, foi instalada maior confusão, porque Sara deu o direito da primogenitura para Agar, a egípcia. E ela tem hora que começa a confrontar, porque aquela menina não tinha direito a nada, ela não escolheu isso. E foi dado isso e ela ficou grávida. E a Sara chega um momento, dá um passa fora nela, ela vai para o deserto. E no deserto o anjo encontra com ela e fala: você vai voltar. E você vai se humilhar. E você, debaixo da mão de Sara, Sarai, você vai pedir perdão. E ela fez exatamente. Mas Deus não se esqueceu dela. Falou: você vai ter um filho. E o nome dele vai ser... Ah, Jesus, glória ao teu nome, bendito é o teu nome. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, na minha vida. E o anjo disse: Agar, multiplicarei sobremaneira a tua herança. Será numerosa, que não poderá contar. O número de seguidores de Ismael. Ismael quer dizer, Deus ouviu a sua oração. E hoje se cumpre o que Deus falou lá com Agar no deserto, se cumpre hoje. Hoje o centro geodésio do mundo é Israel. Em cima do templo de Salomão está a mesquita. A religião mais numerosa da terra são os muçulmanos. O que Deus falou lá está se cumprindo hoje. É uma nação poderosa, forte. Assim como Deus falou que ia fazer. Porque Deus, Ele não tem preferidos. Deus tem escolhidos. E Deus te escolhe e você ou se posiciona como escolhido, pensando que na igreja nós temos preferidos.
Deus tem escolhido, Ele te escolhe. E quando Ele escolhe, Ele faz prosperar o teu caminho, em cada detalhe da sua vida. E o centro geodésio do nosso estado é Nova Friburgo. Em 1820, foi instituído nessa cidade a primeira igreja evangélica, pelo Sauren Brauer, que é um alemão, que veio para cá já em Óbito com a sua esposa. Ao chegar aqui, os jesuítas não deixaram ele enterrar, e ele teve que fazer um local lá, um cemitério dos alemães, e foi enterrada a esposa do pastor. E eu digo para você, Deus quer honrar essa cidade, porque quem domina o centro, domina toda uma periferia. Vocês já repararam que Deus levantou um cristão nessa cidade para governar? E Deus levantou na presidência um cristão para governar? Se você não está entendendo o tempo de Deus, a manifestação de Deus, abre o teu olho, porque há de haver um derramar, há de haver uma chuva sobre esse lugar. E se você se levanta, para de ficar perdendo tempo, acreditando em coisas que Deus não falou. Porque o que Deus fala é suficientemente poderoso para fazer na tua vida. Não deixa que as circunstâncias venham turvar a sua mente. Eu sei que Deus me chamou. Eu nunca fui no apelo. Nunca. E quando eu estava lá no casamento do meu irmão, nem igreja era. Quando a noiva estava entrando, Deus falou assim: como eu adornei essa noiva, eu quero te adornar, vem e me segue. Nunca mais eu saí desse caminho. Nunca mais. Por eu saber que eu tenho um chamado. Um dia, com meu filho de 6 meses, eu andando pelo jardim, bate no meu portão era alto, eu não morava aqui, estava à frente de uma obra em Cabo Frio. E quando eu cheguei lá, o cara botou o revólver na minha cabeça e falou assim: é hoje que eu vou matar todo mundo. Eu falei: oba, hoje eu vou estar no paraíso. Se você sabe quem você é, você olha para Jesus e não olha para as circunstâncias. Eu falei: senta aí que nós vamos orar. Orei, ele ficou de careta na hora. Ficou de careta na hora. Eu dei um prato de comida para ele. Ele tinha cheirado, ele tinha colocado injeção nas veias, ele tinha feito tudo quanto é droga. Ele tomou um coquetel, estava doidão, tinha varado a noite toda. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem me chamou. Então, não é qualquer um que derruba ninguém, não. Você tem que estar firme diante da adversidade e ter certeza do seu chamado. E naquele dia, o Mamaco falou para mim assim: pois é, eu bebi todas, fumei todas, cheirei todas, por quê? Eu estou na lista da morte. Eu falei assim: querido, você precisa entregar essa vida para Jesus hoje. E ele falou: eu quero. E ele entregou. A partir daquele dia, nunca mais vi Mamaco, ele sumiu. Mas uma coisa foi certa: eu cresci diante dessa adversidade. Então eu chego hoje, diante dessa tribulação que nós estamos passando, e eu falo certas coisas, pessoal, Rose está meia. Eu creio. Eu falo, comigo as coisas não acontecem. O que vai acontecer é que Deus sonhou para mim. E eu me posiciono. Eu e você temos que nos posicionar. Diante daquele que vive, diante daquele que reina. Não é fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele tem que reinar absolutamente na tua vida. Mas Deus fala. Deus fala. Abraão tinha 86 anos quando ele foi pai de Ismael. 86 anos. E quando ele estava com 99, chegam 3 anjos na casa dele e faz um concerto com Abraão. A partir de hoje, Abraão, você vai ser Abraham. Então é um ar de vida, um ar de renovo. E ele
Abraão, ele pega, abaixa a cabeça e fala assim: gente, eu vou ser pai com 100 anos. Minha mulher com 90 anos, ela já perdeu os costumes das mulheres. Mas é assim que Deus faz. Quando tudo está dizendo ao contrário, quando Deus fala, as coisas acontecem. Deus acontece, faz acontecer na tua vida. E Deus faz um conserto, dá um fôlego de vida. E Ele faz uma promessa: reis sairão de ti, nações e por gerações será sobre ti. Seu filho será circuncidado no 8º dia e o seu nome será Isaque. Sara, do lado de fora, começa a rir. E ele falou: a partir de hoje, Sarai será Sara. Sara começou a rir e ela falou assim: mas como pode? Você não tem falado assim, como pode? Será que Deus vai fazer esse milagre mesmo? Será que Deus vai acontecer isso mesmo? Você tem que se lançar diante dessa palavra. Se você lançar, eu te digo uma coisa: você vai ver os céus abertos, porque Deus tem promessa sobre essa cidade. Deus quer honrar essa cidade, porque quem domina o centro, domina toda a periferia. Se começar um avivamento, vai descer o óleo do Senhor sobre a barba de Arão e vai inundar todo o estado do Rio de Janeiro. Um lugar que é conhecido pela corrupção, por tanta violência. Deus há de reverter tudo. Ou você fica na televisão assim, ó, roendo as unhas: poxa, como é que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Eu não falo nem para minha família, mas eu estou indo sempre nas bocas lá, desço, vou lá, encaro, meu apartamento está invadido, entro lá, vou entrando e vou fazendo, porque na hora que Deus falar, eu não me preocupo, porque o que Ele fala é mais real do que eu penso. Às vezes as pessoas: Rose, vem aqui no meu apartamento. Eu vou. Eu fico na presença de Deus perguntando. Eu não faço besteira não, gente. Eu ando com cautela, com prudência. Eu faço tudo que tem que ser feito, mas não sou imprudente não. Então esses 3 anjos chegam com uma promessa para Abraão. Mas o fruto da vontade de Sara é quando ela começa a gerar Isaque, que é aí que cai a ficha. Ela falou assim: mas a herança vai todo para o primogênito. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Mais uma vez, a vontade dela fala mais alto. Ela rejeita aquele garoto. Aquele menino com 13 anos, ele foi o primeiro circuncidado por Abraão. Abraão foi circuncidado aos 99 anos. E ela rejeita. Aquele garoto não pediu para nascer. Aquele garoto não pediu para ser herdeiro de Abraão, mas foi rejeitado. Então o que eu quero falar? Se você for rejeitado por qualquer coisa que você não pediu, caiu de paraquedas sobre essa situação e você se sente rejeitado, abre o teu olho, porque Deus quer te incluir em várias bênçãos sobre a tua vida. Deus quer curar o teu emocional. Você não precisa arrastar isso para o resto da vida. Deus tem algo tremendo para fazer em você. Não fique nessa posição de coitadinho. E eu? Já pensou eu chegar aqui e falar assim: não, Isaac, agora eu vou cantar. Gente, vai ter tanta reclamação. Porque não é a minha praia. A minha praia é chegar e orar. Está com problema, é oração. E nós temos vencido muitos pedidos de oração para a honra e glória do Senhor. Deus tem trazido curas de câncer, de Covid. Covid já é uma coisa assim que a gente já vai passando de rodo. Que é muita gente que sai do CTI com não sei quantos % que não respirava, está 60, tinha um que estava com 80. Tinha grávida, a gente ora e Deus faz. E eu quero falar para você: Deus faz na tua vida. A ficha caiu em Sarai e ela rejeitou aquela criança. Mas Deus viu aquela criança
No dia seguinte, Sara fala, bota ele para fora. Abraão despediu com um odre cheio d'água e com um punhado de pão. Mas no meio do caminho ela andou errante. Errante porque saiu o chão. Ela de uma hora para outra não era mais nada. Era uma peregrina pelo deserto. E quando ela acaba a água, acaba o pão, ela bota o filho adolescente. Tudo que acontece com o adolescente marca profundamente. Aquele adolescente, a mãe deixou ele na árvore e falou assim, eu não quero ver esse menino morrer. Ela vai, se afasta e Deus fala assim, Agar, o que está acontecendo com você? Nós vamos morrer, acabou tudo. Deus fala assim, olha para frente. Ela olhou para frente, havia uma fonte. E Deus fala, se prepara, porque seu filho será uma nação poderosa. 12 príncipes estarão sob o domínio de seu filho. Porque Deus, Ele ouviu o clamor e o choro daquela criança debaixo da árvore. Se você foi rejeitado, meu querido, minha querida, clame, chore na presença de Deus, porque Deus vai te ouvir. Deus vai fazer algo novo sobre você, vai reescrever a sua história. Não fique lamentando o leite que derramou, mas olha, porque Deus tem uma fonte para você. Deus tem uma água para jorrar na tua vida. E essa água você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Você não precisa ser refém da rejeição. Você não precisa ser refém do medo. Você não precisa ser refém de nada. Você foi chamado para a liberdade. E Cristo nos libertou de todas as obras do diabo. Amém? E aquele monte, Deus teve que ir fundo na vida de Abraão, que era só vontade. A caminhada de Abraão até ali era só vontade. Tudo que a mulher falava, ele obedecia. Tudo que a mulher falava, ele se submetia. E Deus teve que tratar a ele no nível de vontade que ele estava. Então ele falou assim, agora, Abraão, pega seu único filho, Ismael já tinha ido embora. Ele falou assim, pega esse filho e mata ele. Pega o cutelo. Você pensa que não? Se você está vivendo debaixo de vontade, saiba, Deus vai te confrontar, para que a tua vontade seja submissa à vontade de Deus. O Pai Nosso, Ele nos ensina, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes, quando eu cheguei nessa cidade, eu falei, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha não queria estar aqui. Eu queria estar lá embaixo. Mas quando a gente se submete, foi um ano muito difícil para todos nós que viemos lá de baixo. Quantas vezes é tão fácil desistir, mas nós não desistimos, porque nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Os meus líderes sabem o que eu passei, de dificuldade, o emocional abalado, mas Deus foi alinhando. E ele subiu o Monte Moriá. Ao subir lá, imagine levando uma criança. Gente, para mim é a parte mais difícil, eu me colocar no lugar de Abraão. Eu não teria essa coragem de subir com o filho, mas Deus teve que ir até o último limite da vontade dele. Ele levantou o cutelo. Quando ele levantou, o anjo falou, não é necessário, eis o cordeiro para o sacrifício. O próprio filho falou, pai, quem que você vai sacrificar? O filho falou, deita aí na lenha. Isaac era muito submisso. Isaac era o filho da promessa. Isaac era aquele que Deus sonhou para ele. Deus tinha um sonho, e os sonhos de Deus sobre a vida do Isaac
aconteceu. Então eu queria falar para você, se você vê um escolhido, que Deus escolheu, ora para aquele escolhido. Não fica tentando ficar no lugar dele, não. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para cada um de vocês. Muito dos problemas que acontecem na igreja é que quando você vê um escolhido apontar, você vê, e eu? Deus tem uma história para você. Se coloque numa posição de escolhido. Eu poderia falar assim, gente, o que eu vou fazer? Eu só fico orando, só fico lá na salinha orando, direto, semana após semana orando. Eu oro de manhã, oro de tarde, de noite, e clamo, e ninguém nem sabe os clamores que têm se levantado. O que Deus tem me mostrado sobre essa cidade, Deus tem me dado íntima compaixão sobre a liderança, que vocês não sabem quando a gente se levanta para ser um cristão de verdade. Nós temos que levantar um clamor por essa cidade, pela liderança constituída nessa cidade, porque eles têm passado muita dificuldade, porque quando a corrupção bate com a palavra de direção, há uma colisão. E só Deus para sustentar, da gente se manter firme, da gente olhando para o alto. E isso nós temos, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade de orar por essa cidade. Eu lembro que já ia quase, tudo estava apontando que ia ser bandeira roxa. Nós ficamos a semana toda, levantávamos as nossas mãos, abençoando a cidade. Nós não aceitávamos esse espírito de morte que estava pairando sobre a cidade, sobre tudo que estava acontecendo. Quando chega a sexta-feira, bandeira amarela. Gente, eu pulava no lugar, falei, Deus responde, Deus faz. Então isso não compete a eles, compete a mim e a você, de nós criarmos uma atmosfera nessa cidade, de avivamento, de nós criarmos uma atmosfera de relacionamento com Deus, de ouvir Deus e obedecer o que Deus está falando. Deus falou comigo, então eu vou seguir. Deus fala, eu faço.